Volume 4. Capítulo 3. 23 moedas de cobre no valor de 10 col cada. 9 moedas de prata no valor de 100 col cada. 2 pequenas moedas de ouro no valor de 500 col cada. 1 moeda grande de ouro no valor de 1000 col. 3 joias de qualidade razoavelmente boa. Um colar que parecia ter um efeito mágico. Um bracelete de natureza semelhante. 2 anéis de natureza semelhante. Essa foi a lista de itens que Asuna e Kirito encontraram no templo na borda de Carluin antes que o buff deles acabasse. Eles não saberiam sobre as gemas e os acessórios até que fossem avaliados, mas o total devia ser bem superior a 5.000 col. Era uma quantia impressionante para apenas uma hora de trabalho. Logo depois que eles fizeram uma última varredura no templo vazio para confirmar que não havia mais objetos brilhantes, o ícone do catalisador parou de piscar e desapareceu. Ufa! Asuna deu um suspiro e se sentou em um banco rachado ao lado de Kirito. Ela olhou para as relíquias, os tesouros, que eles haviam coletado, dispostos ordenadamente em um cobertor dobrado, e suspirou novamente. Sim, posso ver os perigos de ficar viciado nisso. Certo. Na versão beta, havia pessoas que desistiam de subir de nível e se transformavam em colecionadores especializados de relíquias. Nós os chamávamos de acumuladores por respeito. Não vejo o que torna esse termo particularmente respeitoso. Ela pegou uma joia vermelha do cobertor e a colocou na palma da mão. Era divertido rastejar pelo templo em busca de pontos brilhantes, mas quando o efeito mágico passava, ela ficava com um sentimento de culpa apertando seu coração. De certa forma, para os jogadores que optaram por trabalhar com artesanato ou nunca deixaram a cidade dos inícios, esse era um dos poucos métodos de ganhar dinheiro na zona de segurança. Se as relíquias não voltassem, isso tornava a situação ainda pior. Eles não estavam querendo comida ou dinheiro para a hospedagem, portanto, obter uma vantagem para pegar todas as relíquias antes de qualquer outra pessoa era nada menos que ganância egoísta. Ela colocou a joia de volta no cobertor. Quando Kirito falou em seguida, não havia nada de sua ironia habitual. Você é muito gentil. Ele queria dizer isso em reconhecimento ao arrependimento dela, mas essa mensagem não chegou ao cérebro dela no início. Só depois de 3 segundos é que ela deu um grito de surpresa. O quê? Eu não estou. O que você? Kirito sorriu um pouco timidamente e explicou, você não precisa se sentir culpada, Asuna. Comparado a todas as relíquias desta cidade, o que pegamos é apenas uma pequena ninharia. Sem jeito, ele estendeu a mão e deu um tapinha de leve no conector do peitoral na omoplata direita de Asuna. Antes, ela poderia ter lhe dado um contragolpe e exigido que ele não a tocasse daquele jeito. Mas, dessa vez, Asuna só conseguiu prender a respiração enquanto tentava conter a súbita onda de emoções dentro dela. Ela se sentiu culpada por ter se divertido coletando as relíquias sem considerar as implicações. Mas também queria argumentar que ela também tinha medo quando saía para lutar contra monstros. A combinação dessas duas emoções explodiu dentro dela, transformando os sentimentos que ela estava tentando suprimir em um forte impulso. Ela queria enterrar o rosto no peito de seu companheiro, o espadachim de cabelos pretos com quem havia se unido por nenhuma outra razão que não fosse a de abrir caminho de forma mais eficiente nesse jogo mortal, e chorar até perder os olhos. Ela queria deixar de lado o papel de uma poderosa jogadora de elite, uma honra que ela nunca quis, jogar fora todas as limitações impostas a ela, gritar e chorar como uma criança. Ela queria ser libertada, e que isso fosse aceito, perdoado e consolado. Mas essa não era uma opção. Ela não podia se agarrar a Kirito em sua fraqueza. Ela já estava tirando vantagem demais do conhecimento dele. Quantas perguntas ele havia respondido para ela no único dia que passaram nesse andar? E o contrário quase nunca acontecia. Se ela dependesse muito mais dele, eles não seriam mais parceiros de jogo, eles seriam protetor e protegido. Em termos de conhecimento do jogo, isso já era verdade. É por isso que ela tinha de ser igual a ele em combate e controlar suas emoções. Em seu lado esquerdo, onde Kirito não podia ver,
Ela segurava a bainha de sua espada, suportando a tempestade de impulsos. Por fim, a maré alta de emoções começou a diminuir, voltando para o fundo de seu coração, onde ela as guardava. Azuna soltou um longo e lento suspiro e se virou para sorrir fracamente para seu parceiro preocupado. Sim, obrigada, estou bem. Não me arrependo, me diverti muito, mas acho que estou satisfeita com minha busca por relíquias por enquanto. Tudo bem, disse Kirito, sorrindo e acenando com a cabeça. Ele pegou uma bolsa de couro vazia de seu inventário, colocou as moedas e os acessórios dentro e disse gentilmente: quando eu disse que você não precisava se sentir culpada, era verdade. Há templos e praças como esta por toda a cidade. Sim. E não temos certeza de que eles não voltarão. Sim. Além disso, encontrar relíquias na cidade é mais um simples produto secundário da verdadeira caça ao tesouro de Carluin. Sim, sim, perguntou ela, fazendo uma pausa confusa. O que você quer dizer com isso? Sabe como não vimos ninguém da DKB e da AUS ao redor do portão de teletransporte ou em qualquer outro lugar? Bem, acho que são eles que vão pegar todas as relíquias para financiar sua caixa de guerra ou algo assim. Você pode estar certo. Ela observou seu parceiro, imaginando o rumo que a conversa estava tomando. Kirito estendeu o dedo indicador e o apontou diretamente para baixo. Acho que eles estão lá embaixo. Abaixo. Sim. Há uma enorme catacumba embaixo de Carluin. Basicamente, uma masmorra. Ela é tão grande que se estende além dos limites da cidade, e é lá que está a verdadeira caça ao tesouro. As coisas que você encontra aqui são pequenas em comparação. Ok. Portanto, não há motivo algum para se sentir culpada por isso. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação dessas coisas, transformá-las em dinheiro e dividi-las entre nós. Depois, podemos ir a um arsenal e melhorar nosso equipamento. Outra coisa atravessou Azuna do fundo de seu coração, mas, ao contrário de antes, foi mais um grito de raiva. Ela fechou a mão direita em um punho. Você deveria ter dito isso mais cedo. Seu gancho de direita rasgou audivelmente o ar e teria atingido Kirito em seu flanco esquerdo, se não fosse pelo código anticrime. As faíscas roxas que resultaram brilharam intensamente, iluminando brevemente o templo em ruínas. A única maneira de ver as propriedades de um item não identificado era levá-lo a um jogador ou um NPC com a habilidade a avaliar. Como a primeira ainda não era comum, a dupla foi a um comerciante NPC em Carluin para que suas joias e acessórios fossem identificados. As gemas eram todas de nível D e valiam apenas 500 Kou cada uma, o colar tinha mais 3 para a habilidade recitação, o bracelete tinha mais 4 para a mistura e um dos anéis adicionava um aumento de 1% na resistência a atordoamento. Não era uma grande aquisição. Mas o outro anel tinha um efeito desconhecido, poder das velas. Ao saírem da loja, Azuna examinou o anel de prata com a pedra amarela e Kirito sugeriu: por que você não o equipa? Vai ser útil. Será? Mas eles o encontraram juntos, então ela pensou que deveriam brincar de pedra papel tesoura para ganhar o prêmio, mas Kirito a interrompeu com as mãos levantadas. Veja, eu já tenho anéis nas duas mãos. Com certeza, havia um brilho prateado nos dedos indicadores de cada mão. O que estava em sua mão direita era mais um para a força, uma recompensa da missão do comandante Elfo Negro no terceiro andar. E o da esquerda era o sigilo de Liuzula, dado a ele pelo Visconde Euphilis. Azuna tinha exatamente o mesmo anel no dedo médio de sua mão esquerda. Quando os receberam juntos, ela o colocou no dedo anelar sem pensar. Até mesmo o fato de se lembrar do momento em que percebeu tardiamente se apressou em transferi-lo para o dedo médio provocou uma nova onda de constrangimento em suas bochechas, e ela abaixou a mão. Bem. Se você insiste, eu vou. Ela colocou o misterioso anel de luz de velas em seu dedo médio direito e começou a se afastar, esquecendo-se de perguntar a ele sobre o efeito mágico. Eles venderam o restante das relíquias em uma loja de itens mais próxima do avaliador e, depois de converterem as Cario Coins na casa de câmbio ao lado, ganharam 6.480 Kou no total.
Kirito abriu a janela de troca e lhe enviou exatamente a metade, que ela aceitou. Ela ainda não havia superado totalmente a culpa por ter limpado um templo inteiro, mas, de acordo com ele, ainda havia montanhas de tesouros ao redor e embaixo da cidade, de modo que as pessoas que viessem de baixo para encontrar relíquias ainda teriam muita diversão. Além disso, ela só havia ganhado tanto em tão pouco tempo graças ao efeito de bônus de descoberta de relíquias. Dado o número limitado de tortas disponíveis, a cidade inteira não seria limpa por um bom tempo. Asuna decidiu usar seu súbito influxo de dinheiro inteiramente em prol do avanço do jogo, uma decisão que a fez se sentir um pouco melhor. Enquanto isso, Kirito já os estava guiando em direção a um arsenal. E eles disseram que não há magia em Aincrad, certo? Sim, foi isso que Kismel disse. Os elfos têm seus encantos de antes da grande separação, mas nós, humanos, basicamente não temos mais nada. Nesse caso, como funciona esse efeito de torta? Quero dizer, é basicamente um efeito mágico, certo? Ah, murmurou Kirito, sorrindo, acabei de descobrir isso hoje. Acho que talvez seja por isso que ele vem na forma de uma torta de mirtilo azul. O que você quer dizer com isso? Você sabe como dizem que a antocianina dos mirtilos é boa para a visão. Bem, com 2 mirtilos, há o dobro de antocianina, o suficiente para tornar possível ver melhor as relíquias. Portanto, pode-se argumentar que não é exatamente mágica. Nesse caso, ela se perguntou como ele explicaria o bônus de sorte oferecido pelo bolo tremido de morango, mas decidiu que preferia valorizar a lembrança pelo que ela era e segurou a língua. Em vez disso, ela olhou para a parte de baixo do andar de cima, que brilhava com a luz das estrelas, e murmurou, encontraremos Kismel neste andar também, não é? Kirito não tinha uma resposta imediata para isso. Assim como Asuna, ele olhou para cima. O fluxo da missão da campanha se desviou muito de como foi na versão beta no 4º andar. Antes, o general Eniutza e o Visconde Eufeliz nem existiam. Portanto, não posso dizer nada com certeza, mas espero que sim. Sim, concordou Asuna, esperançosa. Ah, continuou Kirito, mas talvez possamos ir vê-la daqui. Lembre-se, temos que ir buscar a recompensa do Visconde antes que eles comecem a destruir o 5º andar para valer. Ah, claro! É claro! Após a batalha no castelo Iofel no andar anterior, o mestre do castelo lhes ofereceu uma lista impressionante de possíveis recompensas, mas, naquele exato momento, eles receberam a notícia de que as guildas tinham ido desafiar o chefe do andar e tiveram que adiar a seleção e correr para a torre do labirinto. Não havia limite de tempo para a seleção, eles esperavam, mas deveriam retornar imediatamente. Não sei se Kismel ainda estará no castelo, acrescentou Kirito, esperando não deixar as esperanças de Asuna muito altas. Ela verificou a hora, 9:30 da noite. Não era cedo, mas também não era tarde demais. Vamos voltar para o 4º andar? Sim, eu deveria passar para minha próxima espada logo, de qualquer forma. Você não vai continuar usando essa? Ela perguntou, olhando para a espada elfa forte pendurada nas costas de Kirito. Ela não é realmente dura. Sim, mas eu só tenho uma tentativa de atualização o restante. Mesmo que seja bem sucedida, essa arma não será útil para mim por muito mais tempo. Então, acho que nem sempre dá certo? Exatamente, disse ele, com um sorriso amargo. Bem. Vamos pegar o teletransportador de volta para a Rovia e reunir todos os ingredientes até o fim da noite. Ingredientes. Certo. Para se deslocar nos canais do 4º andar, eles precisavam de uma gôndola. Mas seu fiel tio Nel ainda estava atracado no castelo de Iofel. Eles precisariam criar um novo barco para ir da cidade até o castelo novamente. Bem. Eu também gostaria de ver Romolo, o construtor de navios. Vamos cuidar dos negócios. Asuna cerrou o punho, ardendo de entusiasmo. Kirito interveio com receio, estamos apenas fazendo uma gôndola normal desta vez. Certo.
não uma que precise de graxa de urso monstruoso. Ah, tudo bem. Acho que vou me contentar com um normal. Seu parceiro suspirou em visível alívio, mas Asuna cutucou o ombro dele e acelerou o passo. Quando eles saíram do portão de teletransporte de Karluin para Rovia, a principal cidade do quarto andar, foram recebidos pelo agradável cheiro de água e pelo som de ondas. Aqui também era noite, é claro, mas a visão das luzes residenciais refletindo nos canais era tão bela quanto um sonho. Abrimos o quinto andar, mas ainda há muitos turistas aqui, observou Asuna. Nesse ritmo, talvez tenhamos que esperar um pouco na casa do velho Romolo ainda. Bem, vamos coletar esses materiais para... Ele parou. Uma voz grave de barítono os estava saudando por trás. Ei, vocês dois. Eles sabiam a quem pertencia antes mesmo de vê-lo. Foi o homem careca que liderou a equipe de guerreiros com armas de duas mãos. Kirito os chamava de Esquadrão Bro, que manteve sua independência das duas principais guildas. Kirito se virou e ofereceu um e aí. Asuna seguiu com uma reverência educada. Boa noite, Agio. Olá. Agio, o guerreiro do machado, sorriu de volta para eles, mas seu machado característico não estava equipado. Em vez disso, ele estava carregando um grande objeto semelhante a um tubo no ombro. Depois de olhar um pouco, Asuna o reconheceu. Esse objeto era um tapete de vendedor, o mesmo item de comerciante que Kirito havia recebido de Neza, o ferreiro, e que depois foi dado a Agio. Opa, você está mudando de classe de lutador para comerciante? Perguntou Kirito, atônito. Agio sorriu novamente. Bem, já que você me deu, achei que não deveria ser desperdiçado. De jeito nenhum. Kirito gemeu. Asuna também ficou atônita. Se Agio e seus 3 companheiros largassem suas armas, seria um golpe significativo na força do grupo da linha de frente. Mas Agio apenas olhou para seus rostos preocupados e riu, inclinando-se para trás. Desculpe, não quis dizer que não estarei ajudando. Mas pensei em dar uma chance a essa coisa e ver o quanto posso me livrar de itens em excesso com isso, em vez de vender para uma loja de NPCs. Tive um pequeno negócio no início da noite. Ah! Como foi? Kirito perguntou com curiosidade. Agio esfregou seu cavanhaque bem quadrado e disse, parece que depende do item. Consegui liquidar os itens de que você precisa em grande quantidade, como materiais de gôndola, por um preço muito bom. Mas os acessórios com ingredientes de comida ou aumentos de habilidades não relacionadas a combate não foram vendidos. Basicamente, se você pretende fazer comércio sério, precisa ficar de olho nas tendências dos itens de alta demanda e trabalhar no seu marketing. Ah, entendo, respondeu Kirito, esfregando o próprio queixo com a parte de trás dos nós dos dedos. O Sal não tem um desses recursos de casa de leilões que todos podem acessar a qualquer momento. Acho que se você quer levar a sério a venda de itens, precisa se esforçar. Sim. Será difícil para um lutador vender itens de que não precisa na beira da estrada. Leva tempo, e os compradores e vendedores não sabem onde se encontrar. De fato, a falta de tal coisa torna muito difícil estabelecer um preço de mercado. Se ao menos houvesse um grande intermediário, algo como aquelas lojas de reciclagem em grande escala no Japão da vida real, o comércio entre os jogadores seria muito mais movimentado, mas ninguém tem dinheiro para fazer um negócio como esse. Não por um tempo, pelo menos. Mas isso significa que quem conseguir fazer isso primeiro vai ganhar dinheiro. Asuna estava ouvindo os 2 homens falarem sobre esquemas para ganhar dinheiro à distância, mas, nesse momento, ela interveio. Desculpe-me, Agio, eu ouvi você dizer que estava vendendo os materiais para a missão de construção de navios. Sim. Meu inventário estava cheio de madeira e minérios. Tenho que fazer alguma coisa com eles. Você ainda tem algum? Kirito voltou assim e o pressionou. Sim. Você tem algum, Agio? O homem grande encolheu os ombros suavemente e estendeu as mãos vazias. Eu não acabei de dizer que vendi todos os itens de gôndola. Não sobrou um único item. Mas por que você iria querer algo assim agora?
Você não foi o primeiro a fazer seu barco? Perguntou ele com curiosidade. Kirito lhe fez um rápido resumo. O guerreiro do machado assentiu, pensou um pouco e depois abriu sua janela, pedindo aos dois que esperassem um minuto. Ele estava enviando uma mensagem instantânea para alguém. Ageu deu uma olhada na resposta quase instantânea e disse: meus parceiros dizem que está tudo bem. Você pode pegar nosso barco emprestado. Na doca leste da praça de teletransporte, Ageu soltou a corda de amarração do Pequod de tamanho médio e ficou em terra enquanto Asuna e Kirito acenavam de volta, conduzindo o barco para o sul pela via fluvial principal. Manejando o remo na polpa, Kirito corajosamente proclamou: ah, não há nada tão rico quanto amigos generosos. Você vai agradecê-lo adequadamente na próxima vez que nos encontrarmos. Com um presente de verdade. Que nós dividiremos o custo, espero. Perguntou Kirito, nervoso. Asuna apenas sorriu de volta e se virou para frente. Havia-se passado apenas um dia desde a enorme batalha naval com a frota dos elfos da floresta no lago sul do quarto andar, mas parecia que fazia séculos que eles não andavam de gôndola. A beleza das luzes da cidade refletidas na superfície da água, os respingos e borrifos ocasionais, o balanço suave da proa ao passar pelas ondas, era realmente uma alegria andar de barco. Você estava falando sobre ganhar dinheiro como intermediário antes. Você não poderia fazer um negócio vendendo passeios de gôndola em um dos grandes modelos? Asuna sugeriu ociosamente. As gôndolas dos NPCs em Rovia não podem sair da cidade. Certo. Seu gondoleiro de manto preto levou a sugestão muito a sério. Aposto que há uma demanda. Mas há monstros nos rios lá fora. Ah, bem visto. Não se pode administrar um negócio que envolva qualquer tipo de perigo para a segurança de um jogador. Mas se você tivesse barcos menores na frente e atrás para a segurança, ou equipasse seus passageiros com armaduras pesadas. Desculpe, esqueça o cruzeiro. Enquanto conversavam, a gôndola deixou o portão sul de Rovia e entrou no rio que serpenteava pelo terreno externo. As corredeiras os levaram mais para o sul e pelo lago da caldeira central que havia sido o local da batalha contra o bíceps Archilon. Eles encontraram alguns ouriços, águas-vivas e caranguejos gigantes em sua viagem, mas uma única habilidade com a espada foi suficiente para a maioria deles enquanto a gôndola continuava a passar pela vila de Usco, no meio do lago crescente, e pelos estreitos desfiladeiros da parte sul do piso. Nos mais de 10 minutos seguintes, Kirito guiou cuidadosamente o Pequod, que era maior que o túnel, garantindo que ele não batesse em nenhuma das rochas, até que finalmente passaram pela parede de neblina branca que marcava a fronteira entre o mapa de campo regular e a área instanciada, sua cópia particular do destino. Ao avistar o elegante castelo senhorial que se erguia sombrio sobre o lago, Asuna sentiu seu coração dar um salto no peito. Foi ontem mesmo que ela se despediu da cavaleira elfo negro Kismel na torre do labirinto. Mas ela não conseguia parar as dores em seu coração com um reencontro tão próximo. A gôndola deslizou sobre a superfície espelhada do lago até atracar lentamente no pier do castelo de Iofel. Se eles colocassem a corda em volta da amarra no cais, o jogo garantiria que somente Ageu, o proprietário da gôndola, poderia soltá-la novamente. Então eles simplesmente pularam livremente no cais. Ao lado do Pequod havia uma gôndola menor, branca e verde, o túnel, seu próprio barco. Asuna sussurrou: estamos de volta para a embarcação. Depois olhou para Kirito brevemente antes de partirem para o portão do castelo à frente. O portão escuro e reluzente ainda estava bem fechado, guardado por guerreiros com alabardas. Mas quando Kirito brandiu o sigilo de Liuzula em sua mão esquerda, eles o saudaram e começaram a abrir o pesado portão. O anel lhes deu passe livre pela porta da frente do próprio castelo, e eles subiram a grande escadaria para prestar homenagem ao proprietário do castelo. Quando chegaram ao quinto andar, bateram na pesada porta à direita. Era quase meia-noite, mas uma voz familiar e bonita surgiu imediatamente, dizendo-lhes para entrar. Kirito lançou um breve olhar para Asuna e, em seguida, abriu a porta. Na primeira vez em que chegaram a essa sala, ela estava tão escura quanto possível,
com cortinas pesadas cobrindo todas as janelas, mas a primeira coisa que Azuna viu dessa vez foi a luz quente e alaranjada de uma infinidade de lanternas e velas. No fundo do escritório, sentado em uma grande mesa, estava um elfo negro alto e magro. O mestre do castelo de Eofel, Visconde Leisrenzier de Eofilis. Seu cabelo preto ondulado estava amarrado para trás em uma cicatriz antiga que ia da testa, passando pelo olho esquerdo e descendo até o queixo, estragava suas belas feições. Ele havia se fechado na escuridão, supostamente, para esconder essa cicatriz, que ele chamava de prova de sua maior vergonha. A batalha de antes contra os elfos da floresta aparentemente provocou uma mudança de atitude. O Visconde sorriu para os dois, com um rosto que combinava vitalidade juvenil e maturidade envelhecida. Kirito, Azuna, vocês voltaram. Sim. Nós, tínhamos um acordo com o senhor, meu senhor, disse Kirito sem jeito. Mesmo para ele, era um pouco difícil admitir que estavam ali apenas para receber a recompensa de uma missão. Ele olhou para sua parceira em busca de ajuda, mas ela o ignorou e fez uma reverência ao Visconde. Perdoe-nos por nos intrometermos tão tarde da noite, meu senhor. Não me importo. Você protegeu este castelo de um grande perigo, você é bem-vindo qualquer momento. Por favor, sente-se. Ao sinal de Eofilis, eles atravessaram o escritório e ficaram diante da escrivaninha. Não havia outros NPCs na sala grande. Onde está Kismel? Perguntou ela, presumindo que a cavaleira estivesse em algum lugar próximo. O Visconde a fixou com seus olhos cinza esverdeados e balançou a cabeça. Sinto lhe informar que ela não está mais no castelo. Ah! Exclamaram os dois jogadores juntos. Eofilis se inclinou para a frente e colocou os dedos sobre a escrivaninha, explicando calmamente, por ordem dos sacerdotes, que Ismel assumiu a tarefa de transportar a chave de Jade e a chave de Lapis para a fortaleza no 5º andar. Ela já deve ter chegado. Ah, estou vendo. Azuna murmurou, tentando conter sua decepção. Eofilis deixou um leve sorriso surgir em seus lábios ao dizer gentilmente, que Ismel também deseja vê-la, tenho certeza. Se você tiver a oportunidade, sugiro que visite a fortaleza. Esse sigilo lhe dará a passagem. Sim, nós vamos. Iremos o mais rápido possível. Eofilis sorriu novamente e apontou para a parede direita da sala. Havia um baú de aparência pesada ali. Ainda não lhe dei o devido agradecimento e recompensa por salvar meu castelo. Como eu disse antes, cada um de vocês pode escolher 2 itens quaisquer do baú. Azuna estava prestes a dar uma cotovelada em Kirito, já que ele parecia abertamente aliviado com o fato de a oferta ainda estar na mesa, mas ela foi distraída pelo aparecimento de uma caixa de recompensa de missão com várias opções para selecionar. Ela descobriu que estava tão animada quanto seu parceiro. Ela agradeceu brevemente ao seu benfeitor e percorreu a longa lista. Passaram-se 25 minutos antes que ambos tomassem uma decisão final sobre suas recompensas. O Visconde esperou pacientemente, mas, a menos que ela estivesse imaginando coisas, Azuna pensou tê-lo visto bocejar 2 vezes diferentes. Eles passaram a noite no castelo e tomaram o café da manhã na manhã seguinte antes de levar o Pequod de volta à Rovia. Depois de ancorar a gôndola no cais leste, soltar a âncora e afixar a corda na borda, eles enviaram uma mensagem de agradecimento a Gil. A praça central ainda estava lotada de turistas, então eles tiveram que se espremer entre as multidões para chegar à praça do teletransporte. Ao passar da rovia aquática para a carruinha arruinada, Azuna puxou a capa do capuz em volta da boca para se proteger da brisa fria e empoeirada. Mas, em vez disso, eles saíram do portal em um ambiente ainda mais úmido do que o encontrado em Rovia. E a umidade veio na forma de milhões de gotículas transportadas pelo ar, caindo em um lençol do céu ao chão. Chuva, murmurou ela, olhando para cima. Seu rosto foi instantaneamente atingido por grandes gotas e ela puxou apressadamente o capuz. Sim, isso é chuva, Kirito murmurou surpreso, levantando as lapelas de seu casaco de couro. Isso não foi suficiente para bloquear o ataque da água, é claro, e em poucos instantes seu cabelo preto estava grudado na testa.
O cabelo molhado era apenas um incômodo, mas se a armadura ficasse coberta de água, ela sofreria um efeito de encharcamento que dificultaria a movimentação. Vamos procurar um lugar interno para nos escondermos, sugeriu Asuna, olhando ao redor da praça. Mesmo apesar das 8 horas da manhã, o clima fazia com que houvesse poucas pessoas ao redor. Grandes poças se formaram nos paralelepípedos escuros, repletos de ondulações devido à chuva constante. Mas já tomamos o café da manhã. E acabamos de atualizar nossas armas e não temos nada para comprar em uma loja de itens. Não importa para onde vamos, desde que haja um teto. Asuna sibilou. Kirito pensou no assunto por 2 segundos, depois assentiu, com gotas caindo das pontas de sua franja. Nesse caso, vamos começar a reduzir as missões que pegamos ontem. No meio da chuva. Não se preocupe, haverá um teto. Kirito saiu correndo em meio ao dilúvio, e ela não teve escolha a não ser correr atrás dele. Eles se esparramaram pelas poças da praça e entraram no lado norte da cidade, que ainda não haviam visitado. Depois de apenas alguns metros, chegaram a outra grande praça. No meio dela, havia uma grande ruína em ruínas, mas, em comparação com o templo em que haviam entrado ontem, esse parecia mais assustador e sinistro. De qualquer forma, eles mergulharam nas ruínas escuras e úmidas, que finalmente lhes deram um pouco de descanso da chuva. Asuna limpou a água que se agarrava à sua capa e saia com as 2 mãos e finalmente exalou. Ela olhou ao redor e viu que estavam em um grande espaço escuro. As grossas paredes de pedra à frente dos 2 lados não tinham portas, mas no chão, no meio da sala, havia uma escada descendente. Estátuas sagradas bizarras ficavam em ambos os lados, criando sombras que se contorciam pelo cômodo à luz bruxuleante das fogueiras, instaladas em cada canto. Que lugar é esse? Ela perguntou ao parceiro, que estava tirando gotas de água do casaco. A resposta dele foi, em grande parte, o que ela esperava. A entrada para as catacumbas subterrâneas que mencionei. Há outras entradas, eu acho, mas essa é a principal. Ah! E há missões que devemos concluir aqui. Ah, sim, um monte. Kirito tirou a franja molhada dos olhos e abriu a janela, colocando-a no modo visível e mostrando a Asuna sua lista de missões aceitas. Esta aqui, Pequena Gene Perdida, é uma em que você procura o cachorrinho ou gatinho perdido da garota, ou seja lá o que for. O colecionador sem gosto envolve encontrar um certo tipo de relíquia, e o lamento de 30 anos é onde você tem que encontrar algum tipo de espírito maligno errante. Nietzsche. Asuna gritou abruptamente, cobrindo a boca de Kirito com sua mão. Assustado, ele tentou murmurar algo através da palma da mão dela, mas ela lançou-lhe um olhar assassino para silenciá-lo antes de finalmente soltá-lo. Ele ficou em silêncio por alguns instantes e, em seguida, disse, hesitante e fracamente, só que era aquele som de Nietzsche. É não em russo. Por que você disse não? Porque, Hermi, eu não quero spoilers, ela terminou de forma fraca, uma desculpa fraca, em sua opinião, mas Kirito assentiu seriamente, bastante convencido. Ah, sim, bem visto. As missões necessárias para vencer o piso são uma coisa, mas é mais divertido fazer essas missões isoladas sem conhecer a história de antemão. Ok, boa ideia. De agora em diante, não vou mais explicar ou fazer comentários sobre as missões. Você pode assumir a liderança, Asuna. Ele estava tão sério e sincero sobre isso que ela não poderia corrigi-lo agora. Ela limpou a garganta e olhou para a escada. Ah, sim. Nesse caso, eu vou primeiro. Você está preparado? É claro. Ele levantou sua espada novinha em folha e a sacudiu contra ela. Havia 2 tipos de espadas de uma mão na lista de recompensas do Visconde Euphilis. Pelo que Asuna pôde ver de suas propriedades, o sabre parecia mais forte, mas Kirito escolheu a espada de Eventide. Asuna anotou mentalmente um lembrete para perguntar a ele por que em algum momento, mas isso não era importante agora. Ela respirou fundo, se entregou ao seu destino e se virou para a entrada do cemitério subterrâneo. Vamos lá, então. Sim. Às 8h20 do dia 29 de dezembro,
Asuna e Kirito começaram a conquistar o quinto andar de Aincrad com seriedade.